Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Mas hoje está um dia muito bom. Eu vou gravar essa mensagem agora e ela vai mudar a história de muita gente, eu tenho certeza disso. Muita gente vai ser transformada a partir dessa pregação de hoje. Então você que está em casa nos assistindo, nós estamos aqui na Calógeras 2121. Você que está nos assistindo pelo canal das igrejas, Pastor Michael está aqui numa quarta-feira pela parte da noite. E essa palavra hoje ela vai dar uma chacoalhada em você. Nós já fizemos hoje 6 cultos, né? Contando com esse 7 da manhã, 9, meio-dia, 14, 17 e 19h30. O Pastor Michael teve a oportunidade que o Espírito Santo concedeu a ele de pregar todas as reuniões. E espero que esse culto aqui não seja diferente, que fale com você. Nós vamos hoje tratar sobre o Espírito Santo. Apesar de ser uma quarta-feira, eu queria que você fosse abrindo a sua Bíblia Sagrada, sem mais demora, sem mais delongas. Vamos abrindo em Atos 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 4. Atos, capítulo 1, versículo 4. Então hoje a palavra de Deus vai ser totalmente voltada ao Espírito Santo. Diz assim, versículo 4: E estando Jesus com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: e de mim ouvistes. Então Jesus está decretando aqui um mandamento, está determinando aqui, ou dando uma ordem para que os seus discípulos, eles não se afastassem de Jerusalém. Por quê? Porque Jesus ele não ia estar mais sobre a face da terra, meus irmãos. Jesus ele não ia mais estar sobre a face da terra. Até se você for um pouquinho adiante, logo depois Jesus dá todas essas diretrizes. No versículo 9 diz assim, ó: e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Então Jesus ele fez essa determinação, esse mandamento, que o pessoal não saísse de Jerusalém. Essa promessa que Jesus ele fez está lá em Lucas, no capítulo 24, versículo 49. Ele fala para os discípulos, enquanto um pouco antes da ressurreição, e um pouco antes da crucificação, ele fala assim, em Lucas 24. Aliás, aqui também ele já falou depois da ressurreição, né? Ou é antes? Isso aqui é depois, né? Isso. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Aí ele diz assim, ó: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Você sabe que um revestimento, então você já tem uma vestimenta e você vai ser revestido. Qual que era a vestimenta, pastor Michael, que os discípulos já tinham, para depois Jesus colocar sobre eles esse revestimento de poder, uma segunda roupa de poder? Poder aqui é dunamis, né? Dunamis enfim, explosão, poder, dinamite, estrondo. Então Jesus ele queria vestir eles com essa roupa de poder, para realizar as mesmas obras que Jesus fez, na questão de pregação, curar enfermos, expulsar demônio, e também fazer milagres. Então ele queria dar essa roupa para eles. A roupa que os discípulos já tinham está voltando lá para Atos capítulo 1, onde nós estamos. Só deixa eu comentar uma coisinha antes de passar para o versículo 2, do versículo 5. Tem mais uma coisinha que eu esqueci de falar no versículo 4, ó. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem. A gente não espera. A gente é muito afobado. A gente vem um tempo para a igreja, começa a escutar a pregação, escuta a palavra, já sai pregando, já sai orando pelos outros. A gente já sai fazendo um monte de coisa que tinha que dar uma guardada maior. Você tinha que dar uma esperada um pouco mais. Mas não, como eu disse, a gente fica meio afobado e sai fazendo coisas que a gente não está revestido para aquilo ali ainda. Muitas pessoas nem batizadas nas águas são, e saem realizando. Por isso que dá muito problema, e dá problema sério muitas vezes, as pessoas fazerem isso. Então Jesus ele determinou, ordenou, mandou, é um mandamento, que eles não se ausentassem, porque ele já tinha uma vestimenta, que está aqui no versículo 5, ó, que ele fala assim, ó: porque na verdade João batizou com
água, essa aqui é a primeira roupa. João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então por que eu falo que essa aqui é a primeira roupa? Porque para você ser batizado com o Espírito Santo, primeiro você deve passar pelo batismo das águas. As pessoas elas fazem muita confusão no batismo das águas, o que significa ele, mas é muito simples. Vamos dizer que você fica o dia inteiro aqui em Campo Grande trabalhando para cima e para baixo nesse sol de 40 graus aí você passa para cima, você sua, daqui a pouco você encostou no negócio lá, sujou a mão, e aí você não tem lugar para lavar a mão direito e tal. Quando você chega em casa, o que é a primeira coisa que você faz? Parabéns, tomar um banho. Graças a Deus, quem falou tomar banho? Aleluia, né? Tem uns que não falaram tomar banho, irmão. Tem que tomar um banho, irmão, né? Você vai tomar banho para quê? Para limpar. Então o batismo nas águas é isso. Batismo nas águas é o batismo do arrependimento. Você tem que limpar a tua alma, limpar os teus pensamentos, limpar as tuas atitudes, limpar as tuas palavras. Primeiro você se limpa, depois o Espírito Santo entra. Então a gente tem que tomar cuidado, porque de vez em quando as pessoas elas querem receber o Espírito Santo e elas não são regeneradas. As pessoas não são regeneradas, elas não deixaram a antiga criatura de lado, elas não deixaram a velha criatura. Você vê, eu quando eu vou fazer um batismo nas águas, eu sou um cara até meio taxado assim como radical, ou vamos dizer mais assim, eu sou muito puxado no batismo das águas. Eu faço um monte de questionamento com as pessoas. Vem cá, você está entendendo que você vai se batizar nas águas agora? Você já abandonou Maria, Expedito, Antônio, Exu, Omolu, Maomé, Mahatma Gandhi, Papa? Você já abandonou, né? Eu não falo para a pessoa, você já abandonou, já faz tempo. Aí eu falo assim, parou de fumar, parou de beber, você continua indo em boate, você vem assiduamente à igreja, frequentemente, sem ninguém te puxar, mas eu começo a bater no batismo das águas assim, para ver se a pessoa salta para fora. Porque o batismo das águas, você não quer que batizar a pessoa? Não quero. Eu quero batizar a pessoa que ela já está com nova convertida. O batismo nas águas é um sepultamento da velha criatura, ou seja, a velha criatura já morreu, eu tenho que só sepultar a velha criatura. E você vê que muita gente se batiza nas águas sem ter essa interpretação, que o batismo nas águas representa uma limpeza, e depois que você limpa, está aberto agora o caminho para quem entrar. Aí sim o Espírito Santo pode fazer morada na vida daquela pessoa, o Espírito Santo. Antes disso, o próprio Senhor Jesus fala em João 14, no versículo 16, vamos para João 14, 16, olha só o que o Senhor Jesus ele fala sobre essa questão do batismo nas águas, antes do batismo do Espírito Santo. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, porque Jesus não estaria mais com os discípulos sobre a face da terra, para que fique convosco sempre. E olha o que ele fala agora, que interessante. E o Espírito da verdade, vamos ler comigo, que o mundo não pode receber. O mundo, irmão, olha para mim aqui, irmão. O mundo não pode receber. Não, aquela pessoa ela é batizada com o Espírito Santo. Não vai, irmão. Se você vê a pessoa fumando, bebendo, falando palavrão, se prostituindo, adulterando, não pode, não tem como. Jesus disse que não tem jeito. O mundo não pode receber. A pessoa que é mundana não vai receber nunca, irmão. Não, ela precisa passar por um processo de regeneração. A pessoa precisa passar por um processo de limpeza. E depois da pessoa purificada, você vê que tem uma profecia disso aqui, é até sobre a campanha que nós estamos pregando, fazendo na quarta-feira. Está lá em Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Mas depois eu já vou para lá, deixa aqui um pouquinho. E o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê. Então não tem entendimento, não consegue enxergar ele, nem o conhece, não tem entendimento da Bíblia, mas vós, falando dos discípulos, mas vós conheceis, porque habita convosco. Nesse período o Espírito Santo estava sobre quem? Só sobre Jesus, porque ele habita convosco, o Espírito Santo estava com Jesus, e estará em vós, ou seja, futuramente vocês serão batizados. Mas para ser batizado, essa profecia de Ezequiel 36, põe na tela agora, Ezequiel 36 não, versículo 25, volta. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Agora olha só, e vos darei um coração novo, e porém dentro de vós. Quem é que é esse Espírito novo? E Espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração. Isso aqui é uma profecia já em Ezequiel, o profeta Ezequiel falando, que primeiro tem que ter uma purificação, para depois nós recebemos o Espírito Santo. O Espírito de Deus precisa de uma purificação.
Claro que não é uma regra, existem as suas exceções. Por exemplo, um dia o apóstolo Pedro foi à casa de Cornélio. O Cornélio na Bíblia Sagrada era um cara que ele era um cara diante de Deus. Ele não era, você vai entender, ele não era um cara assim, batizado nas águas, mas ele era um cara de bem. Se você for pegar, por exemplo, Atos 10, versículo 1, Atos 10, 1, põe para nós na tela. E havia em Cesareia um varão por nome de Cornélio, centurião da corte chamada italiana, e piedoso, olha o que ele era, piedoso e temente a Deus, respeitava a palavra. E olha só, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então vê, esse cara era um cara correto, respeitava a Bíblia, respeitava a palavra, ele orava de contínuo, ele fazia ofertas, ele ajudava o povo, ele era um cara temente, piedoso. Quando o apóstolo Pedro chega na casa dele, ele não é batizado nas águas. E lá no versículo 44, quando o apóstolo Pedro está pregando, a Bíblia diz assim: e dizendo Pedro ainda estas palavras, Pedro estava pregando, olha o que aconteceu, e caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E olha o que aconteceu, e os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, os judeus que estavam junto com Pedro, convertidos a Cristo, os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, ou seja, pessoas que não eram judias, que não eram do povo de Israel. Ele era italiano, esse cara era um italiano, ele era centurião, mas era um cara de Deus, que respeitava a palavra. E olha o que diz agora aqui, porque os ouviam falar em línguas, olha aqui a manifestação do Espírito Santo, uma das manifestações em línguas, e magnificar a Deus. Então olha, eles diziam: te adoro, daqui a pouco em língua estranha, daqui a pouco Deus, eu te amo, o Senhor é poderoso, daqui a pouco. E aí olha só o que o apóstolo Pedro reconheceu. E respondendo então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Escuta essa agora: e mandam que fossem batizados imediatamente em nome do Senhor. Então você vê que nesse caso aqui receberam o Espírito Santo antes, mas você viu que logo quando receberam o Espírito Santo, automaticamente ou imediatamente eles tinham que ser batizados nas águas, porque uma coisa carrega a outra. Então a limpeza, ela vai abrir a porta para o Espírito Santo se manifestar. Conseguiu entender isso aqui ou não? Acho que está conseguindo compreender, né? Tá, beleza. Aconteceu isso comigo, isso aqui que eu estou pregando hoje. O meu pastor, ele tinha aquela coisa de fazer batismo mais adiante. A gente tem um batismo só, a gente tinha que fazer mais aqui na Igreja da Graça. A gente tinha que fazer uns 2 batismos praticamente todos os meses. Tem pastor que faz um negócio que eu nunca concordei na minha vida: fazer um batismo no final do ano. Já viu? Quem que já viu o pastor que faz isso? Aí junta umas 100, 200 pessoas lá, aí todo mundo fica o ano inteiro sem se batizar. Mas tem gente que faz isso, só batiza no final do ano. Mas enfim, o meu pastor tinha marcado o batismo no final do mês, e eu já era um cara regenerado. Eu já tinha abandonado o mundo, tinha tomado minha posição por Cristo, parei de ir em boate, festa, já não falava mais palavrão. Eu era um cara convertido, só não tinha descido as águas ainda, mas meu nome estava lá. Num domingo o pastor começou a fazer a busca do Espírito Santo. Chuta o que aconteceu: recebi o Espírito Santo. Recebi o Espírito Santo antes do batismo nas águas, mas foi para já que eu me batizei nas águas. Na verdade eu queria me batizar antes. Um dia até falei com o auxiliar lá: tu não me batiza? Ele disse: não, tem que respeitar o pastor e tal. Eu por mim já tinha me batizado nas águas, porque eu já não era mais do mundo, agora uma nova criatura, as coisas velhas já se passaram, tudo tinha se feito novo na minha vida. Diga aleluia. Quem está entendendo o recado divino aí? E agora olha só, voltando aqui. Aí os discípulos em Atos 1, no 5, né? Porque na verdade João batizou com água, que é a regeneração, arrependimento, quando você larga o pecado. E ele diz assim: mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Grava isso aqui, tá? Não muito depois desses dias, que eu já vou te explicar. Aí os discípulos na hora não entenderam muito bem o que Jesus estava falando, porque na cabeça dos discípulos, deixa eu explicar rapidinho isso aqui para você. É um pouco teológico, chato que eu vou falar agora, mas eu tenho que falar. Porque assim, na cabeça das pessoas lá em Israel, as pessoas pensavam que Jesus, quando se manifestou, ele seria um rei como Moisés, ou um governador, um legislador que nem Moisés. O que Moisés fez com o povo de Israel lá no Egito? Não escutei? Libertou. Então eles pensavam que Jesus ia fazer isso. Só que Jesus andava com a prostituta, convertia ela, andava com o publicano, com o pecador, e libertava. E eles não entendiam esse negócio. Só que Jesus, ele não veio libertar Israel de Roma. Ele não veio libertar Israel de Roma. Porque quem que mandava lá em Israel naquela época? Os romanos. Quem que deu chicotada nas costas de Jesus?
Os romanos. Então eles pensavam que Jesus ia libertar Israel de Roma. Só que não, Jesus não veio libertar a nação de Israel de Roma. Jesus veio libertar todo ser humano que acredita nele do pecado. Só que eles não entendiam. Aí quando Jesus foi falar do Espírito Santo que eles iam receber, aí eles pensaram, bom, a gente vai ser usado agora para fazer a revolução. Ou seja, a gente vai fazer essa revolução. A gente que vai devolver o reino para Israel. E eles falaram assim, ó. E aqueles, pois, que haviam se reunido perguntaram, Senhor, olha só, restaurarás tu neste tempo o reino aonde? Ou seja, nós estamos vendo que o Senhor está subindo, e o Senhor vai restaurar o reino de Israel agora? O Senhor vai tirar os romanos agora do poder? O Senhor vai dar o governo de volta para Israel? Aí Jesus disse, não é isso. Você vê que de vez em quando a gente prega algumas coisas, e as pessoas não entendem. Você fala um negócio, a pessoa enviasa para outro. E olha o que diz agora, e disse Jesus, não vos pertence saber os tempos, ou as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder. Isso até vai acontecer, mas não é agora, e vocês não têm que ficar pensando nisso. Vocês não tem, como é que Jesus falou? Não vos, como é que ele fala? Não vos pertence, né? Tem coisa, irmão, que não pertence a mim, nem a você. Tem coisa que a gente tem umas dúvidas meio maluca, irmão. Tem coisas que não pertence a mim, a você não pertence. Tem coisas que são estações e tempos que são de quem? É de Deus, e Deus acabou. Isso aí são coisas de Deus. E de vez em quando você fica viajando na maionese. Aí Jesus diz assim agora para eles, agora voltou a falar do Espírito Santo. Mas recebereis a virtude, de novo, né, dunamis, ou dunamis, recebereis poder, virtude. Lembra quando a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus? Ele sentiu que tinha saído o que dele? Dunamis, virtude, poder. E recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E olha para que é o Espírito Santo, vamos. Ser-me-eis minhas testemunhas. É isso, irmão. Por que Jesus queria que eles ficassem em Jerusalém, até que eles fossem revestidos de poder? Para não dar mal. Como você conhece um monte de gente que prega hoje e amanhã está fumando, que hoje está expulsando demônio e amanhã está tomando cachaça, que hoje está pregando, amanhã está saindo com a mulher do outro. É isso que Jesus não quer, irmão. É isso que Jesus não quer. Ele disse, vocês têm que receber o Espírito Santo, senão vocês vão me dar mau testemunho. Vocês vão fazer umas coisas que não tem cabimento. Vocês precisam desse selo. Vocês têm que ser selados com o Espírito Santo. Vocês vão ter que receber o Espírito Santo, senão vocês vão me dar mau testemunho. Porque o testemunho, o que é? O testemunho é aquela pessoa que é chamado num julgamento. A pessoa é chamada no julgamento e o juiz diz, chame a testemunha. O que a testemunha vai fazer? Ela vai falar daquilo que ela ouviu e viu. E é isso. E aí daqui a pouco, por que as pessoas não querem mais vir para a igreja? Fala para mim. É isso, um monte de crente saiu pregando sem receber o Espírito Santo. O pessoal saiu pregar, saiu expulsar demônio, saiu fazer um monte de coisa que não tem nada a ver. A pessoa tinha que esperar. E olha só onde que vai começar a impactar o testemunho. Olha onde que vai começar. Ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém. O que era Jerusalém? É onde habitava a família dos apóstolos. Então qual que serão os primeiros a serem impactados com o nosso testemunho quando recebemos o Espírito Santo? A sua família vai ver se você tem. Primeiro, se você quer perguntar se uma pessoa tem o Espírito Santo ou não tem o Espírito Santo, pergunta a mulher do cara, ou para o esposo da mulher, ou para o filho. Pergunta se ele tem o Espírito Santo para eles, não para a pessoa. Porque a pessoa vai dizer, eu tenho o Espírito Santo. Não, você vai testemunhar o Espírito Santo primeiro em Jerusalém. Depois de Jerusalém, você vai testemunhar na Judéia. A Judéia moravam os parentes dos apóstolos. Então qual vai ser o segundo que vai ser impactado pelo nosso testemunho quando temos o Espírito Santo? Os parentes. Depois a Bíblia diz em Samaria os vizinhos, que muitas vezes não se davam com os judeus. E ali também eles seriam impactados pelo testemunho deles. E por último, até os confins. E tem gente que dá mau testemunho, que fica sabendo até os confins da terra de tanto mau testemunho. Você vê cada coisa brava. Tem escândalo de pastor aí ou não tem? Tem, nunca foram batizados com o Espírito Santo. Foram cheios. Alguns momentos foram cheios. Alguns deles têm dons que são irrevogáveis, mas não batizados com o Espírito Santo não. Eu já vou explicar por quê. Esse pessoal que dá mau testemunho, que um dia estuprou alguém, matou alguém, roubou, fez essas coisas aradas tudo aí, a pessoa foi cheia do Espírito, nunca foi batizado. Eu já te explico por quê. Já explico para você. Então Jesus ele falou isso aqui para eles, que eles seriam então testemunhas de Jesus, mas só depois do Espírito Santo. Se não tivesse o Espírito Santo não podia fazer isso. Tanto é que quando eu vou levantar alguém para a obra de Deus,
Eu respeito quando alguém é levantado pela obra de Deus, para a obra de Deus antes de eu chegar. Respeito. Nunca vou tirar ninguém, conversar com a pessoa. Mas para mim levantar para a obra, eu sempre pergunto: você já recebeu o Espírito Santo? Você fala em língua estranha? Você é uma pessoa, como é que você é? Você é batizado nas águas? Se não tem isso, não pode nem levantar para a obra, mas não pode, vai dar mau testemunho. Por isso que geralmente tem pastor que levanta as pessoas porque a pessoa tem um pouco mais de dinheiro. Então o cara tem dinheiro, vou te levantar para a obra, vou não sei o quê. Não, tem que dar. Tudo bem, tem gente que tem condição e até pode ser um dia um pregador, pode ser um dia um obreiro, pode um dia fazer uma comunidade e pregar o evangelho, pode até ser. Mas você tem que dar tempo ao tempo. Mas tem gente que não. A pessoa já Não, irmão. Você tem que respeitar batismo nas águas e batismo com o Espírito Santo para depois. Quem lembra de Jesus? Jesus, ele foi batizado nas águas, recebeu o Espírito Santo e aí ele começou a pregar. Isso aí, você está entendendo? Então voltando aqui, aí Jesus dá essa dica aqui pro pessoal, dá essa orientação, e no versículo 9 eu já expliquei para você. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. Aí o Jesus então desapareceu. Aí teve 2 varões com vestes brancas que apareceram e falaram: que vocês estão olhando para Jesus, ele vai voltar daqui a pouco, do mesmo jeito que ele subiu, vai voltar. E aí o que aconteceu? Isso aí eu prego outro dia para você. Aí no versículo 12 diz assim, depois dessas dicas que Jesus deu: então, dica não, né? Mandamento. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E aí eles entraram lá para ficar num cenáculo. O cenáculo, irmão, é para você entender, tipo um ginásio, tipo que na igreja. Cabia umas 100 e tantas pessoas, mais ou menos, né? 100 e poucas pessoas eu tenho certeza que cabia. Que era tipo um ginásio. E eles ficaram lá reunidos. E o que eles faziam ali reunidos? Atenção comigo, hein? 14. E todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica. Falando em língua estranha ou não? Falando em língua estranha? Não, irmão, porque eles não tinham recebido. Eles não tinham recebido o Espírito Santo. Eles estavam só orando. E eles começaram a orar. E agora eu vou te mostrar uma coisa na Bíblia que você vai se assustar. Que a maioria, nem pregador tem esse entendimento, nem pastor sabe disso. Só estudando a palavra e sabendo mesmo. Porque você vê, eles começaram a orar e suplicar. Então se você quer ter um dia a manifestação do Espírito Santo de Deus na sua vida, se você quer receber Ele, você trata de orar, você trata de suplicar. E tem que ser uma coisa diária, tem que ser uma coisa de envolvimento. É responsabilidade e dedicação em oração. Por quê? Porque eles começaram a orar. Aí depois eles fazem ali, o Judas tinha se enforcado. Aí eles acabaram colocando o Matias no lugar do Judas. E em Atos 2, olha o que diz Atos 2:1, sem entender. Se segura agora, hein, todo mundo. E cumprindo-se o dia de quê? Mais alto. Corta essa palavra Pentecostes do início, fala pente. Agora eu vou te melhorar ainda. O Brasil esses dias atrás foi pentacampeão. Quem lembra que o Brasil foi pentacampeão? Foi ou não foi pentacampeão? Ou vai ser? Foi, né? O que é penta? 5. O que é Pentecostes? 50 dias depois da Páscoa. Quantos dias eles ficaram orando? 50 dias de oração. A gente pensa que Atos 1 e Atos 2 é grudado. Tipo, orou um pouquinho e recebeu o Espírito Santo. Tem nada a ver. Eles ficaram 50 dias. Desde quando eles foram na Páscoa. Você sabe que Jesus ressuscitou no dia de Páscoa, a festa da libertação dos judeus. E Jesus só vai se manifestar liberando o Espírito Santo quantos dias depois? 50. Pentecostes. Penta. 50 dias eles ficaram orando. E aí a gente não entende, porque hoje a gente não recebe. Tem muita gente que olha só o que diz aqui, ó. E cumprindo-se os dias de Pentecostes. Então, estava finalizando praticamente 2 meses de oração. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, firmes. Quando geralmente demora alguma coisa na igreja, o que a pessoa faz? Vou para outro lugar, vou para outro ministério. Quantos, quem sabe, não deu aquela coisa no coração? Pô, já faz 50 dias que a gente está orando. Jesus não vai aparecer. Não aguento mais orar. Ora. Vamos fazer o que agora, apóstolo Pedro, hoje? Vamos orar de novo. Também já orou de manhã, orou de tarde, vai orar de noite. Vamos orar e suplicar. Mas caramba, eu não aguento mais orar. E amanhã? Vamos orar. Ah não, está demorando muito, vou embora. A maioria das pessoas fazem isso. Eles não pararam. Quantos dias eles ficaram orando mesmo? 50. Quando deu 50 dias,
Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos no mesmo lugar. Leia devagar comigo 2. E de repente, o Espírito Santo, pessoal, ele vem de repente na hora que você está orando. Você nunca pode deixar alguém te ensinar. Eu vi uma heresia esses tempos atrás na televisão. Na televisão eu vi um cara, ele era um negócio lá, um movimento tipo carismático e tal, um negócio que ele ficava ensinando as pessoas a orar em língua estranha. Eles falavam assim, ó, olha pessoal, quando você nasce da água e do Espírito, você é que nem uma criança que está começando a falar. Então todo mundo comigo repetindo, que eu vou ensinar vocês a orar em língua estranha agora. Ó, quer ver? Ó? Vocês começam dá, B, e as pessoas assim na frente deles assim, dá, B. Irmão, ó, se um dia você for a algum lugar que alguém te ensinar a falar em língua estranha, você vai embora na hora. Você levanta daquele lugar e você pica a mula, vai embora. Não tem como ensinar, porque é uma coisa que de repente veio da onde? Lê para mim da onde que veio. Não é um idioma que eu posso te ensinar. Não é um idioma que eu vou poder ensinar para você. Você vê na Bíblia Sagrada que é uma coisa que vem de repente, quando já faz muito tempo que você está orando. E é uma coisa de repente vem do céu. Não vou conseguir te ensinar. Claro que de vez em quando a pessoa ela é cheia do Espírito Santo, ela pode acabar falando uma linguagem parecida com a do pastor. E a pessoa pensa, caramba, estou falando igual ao pastor. Não, você não está falando igual ao pastor. Pode acontecer, repito de novo, pode acontecer que você seja aquela pessoa que daqui a pouco você fala alguma linguagem parecida com a do pastor. Por quê? Porque você está naquele mesmo espírito. E você está ali naquela mesma unção, naquela capacidade. Mas daqui a pouco você vai ver que vai vir linguagem diferente, tá? E olha, posso continuar, irmão? Vocês estão me olhando com uma cara assim, ó. Você já foi em lugar que te ensinaram lá em inglês estranha? Tá, P. Ah, não, irmão. Não, irmão. Isso não é linguagem estranha, não. Isso é tão estranho que nem os anjos entendem, irmão. Não. Se alguém te ensinou a falar em língua estranha, isso é uma linguagem humana, não vem de Deus. Então, de repente, veio do céu um som, devagar comigo, hein? Como de um vento veemente. Gravou? Como de um vento veemente e impetuoso. Fala comigo, som. Tá, grava isso aí. E encheu toda a casa que estavam assentados. Próximo. E foram vistas. Fala essa palavra também, vistas. Tá, vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais se pousaram sobre cada um deles. Beleza, atenção. Tinha vento ou não tinha vento? Não tinha vento. Era como um vento o som. Não tinha vento. Tinha fogo? Não, era como fogo. Quando você recebe a manifestação sobrenatural de Deus no teu corpo físico, os teus 5 sentidos, eles mudam. Você vê coisas que você não vê. Você ouve coisas que você não ouve. Tem gente que esquenta o corpo. Tem gente que treme o corpo. Tem gente que a pessoa consegue enxergar algumas coisas. Porque é a manifestação do sobrenatural no natural. Então você vai notar que nenhuma das pessoas que estavam lá viram um fogo e nem escutaram vento, só vão escutar eles pregando. Quem viu esse fogo e quem escutou esse som de vento, quem foi? Quem? 50 dias orando. Quem estava lá, irmão? Só quem estava 50 dias orando. Só eles. Os outros ninguém vai ver. Ninguém vai sentir som. Então não tinha vento. Não tinha vento. E também não tinha fogo. Era como o som do vento. Foram vistas como línguas de fogo. Só por quem estava orando 50 dias. Não foi para todo mundo. Você vai notar que daqui a pouco vai ter a manifestação do Espírito Santo. E ninguém vai falar desse fogo. Nem vai falar também do vento. Nem escutar o vento, nem viram fogo. Quem viu é só quem estava ali. Então novamente falando para você nunca mais esquecer. Existem manifestações do Espírito Santo quando ele toma o corpo de alguém, que muda os nossos 5 sentidos. Sente coisa, a pessoa, entendeu? Vocês estão entendendo? Tá, vocês estão me olhando com uma cara, irmão? Parece que vocês nunca escutaram isso aqui. E foram vistas por eles línguas repartidas de fogo, como as quais pousaram sobre eles. Só que no versículo 2 ainda tem uma coisa interessante, no 2 ainda, ó. De repente são tal, e encheu toda a casa. Isso aqui é interessante. Para você ser batizado com o Espírito Santo, você vai sentir essa sensação de estar cheio. Você não vai aguentar. Você não vai aguentar. Ai, pastor, um dia eu quase falei em língua estranha. Você não está cheio.
Quando você está cheio, não tem. Quando a casa está cheia, quando o lugar está cheio, não segura. Você não consegue segurar. De repente vem, pá, fala. E olha o que aconteceu, pessoal. Versículo 4 agora. E todos foram, já vou explicar isso para você. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a cair no chão. Então vieram pessoas e colocaram roupinhas em cima, tecidinhos em cima. Aconteceu isso? Então também mais um lugar para vocês cair fora, que não tem nada a ver. Quando você recebe o Espírito Santo, você nunca vai cair, você vai ficar em pé para pregar. O Espírito Santo não vai te derrubar, ele vai te deixar em pé para você anunciar a palavra de Deus. Se tem uma vez na sua vida que você vai ficar em pé de verdade, é quando você recebe o Espírito. Você nunca vai cair. O Espírito Santo não é para você cair e ficar morto lá naquela igreja lá uns 3, 4 horas. Isso pode acontecer na ML, qualquer outro lugar, mas ali não, irmão, você tem que entender que o Espírito de Deus é para você ficar em pé. E olha só qual foi a primeira manifestação do Espírito Santo. Começaram a falar. O Espírito Santo nos foi concedido para nós testemunharmos como? Falando. Você sempre vai falar. Pastor, e o que eu vou falar? E começaram a falar em outras línguas. Aqui não é línguas estranhas. Tira isso da tua cabeça que eu vou te explicar depois isso. Aqui não é línguas estranhas. Aqui são outras línguas. Aqui é uma língua estática que as pessoas vão entender. Quer ver que elas vão entender? Versículo próximo. E conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. É o Espírito Santo que fala ou sou eu que falo? Não, que Espírito Santo, mano? Você que fala. O Espírito Santo só concede. Quem fala é você. Você pode parar com esse negócio de Espírito Santo. Espírito Santo. Tem uma vez uma pessoa que estava assim no meu culto. Aí um dia eu perguntei, por que você fica com a boca aberta? O Espírito Santo vai falar. Eu falei, não vai falar não, filho. Vai falar não, o Espírito Santo só concede, quem fala é você que fala, irmão. A pessoa está esperando um tranco do Espírito Santo. O cara está com a boca aberta, o Espírito Santo já fala, pá, não, é você que vai falar. O Espírito Santo vai concedendo. Muitas vezes você pensa na tua cabeça que é besteira. Isso aí é linguagem de demônio. Isso aí não sei o que. Isso aí eu estou imitando o pastor. Não tem nada a ver, irmão. Você está buscando, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta, ela se abre, aquele que pede, recebe. Jesus disse qual é o filho que vai pedir para o pai um ovo, ele vai dar uma pedra, um escorpião lá que Jesus fala, que dirá se você pedir o Espírito Santo, ele vai dar, tá? E aí a Bíblia diz que eles começaram a falar, e ali em Jerusalém, naquele período, nesse lugar, nesse cenáculo, ali pertinho tinha um lugar que eles estavam orando, que eles estavam tendo uma festa, a festa de Pentecostes. E o que vai acontecer quando você fala em línguas estranhas com Deus? Olha o que você fala: aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito, quando você está gemendo em oração, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Você tem que ser santo, senão não tem Espírito Santo. Então você vê que coisa interessante, irmãos. O Espírito Santo me foi concedido para falar com os homens, para todo mundo entender, e para falar com Deus. Ninguém vai entender, nem eu vou entender, mas o Espírito Santo intercede por nós. É isso. Agora tem uma coisa também. Aqui a Bíblia Sagrada não me impede de eu falar com Deus em língua estranha. Mas vamos dizer que eu estou pregando. A palavra de Deus diz aqui em Atos 2, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, e começa a falar. Aí tem que ter um intérprete. Porque eu não estou falando com Deus nessa hora, eu estou falando com quem? Com a igreja, tem que ter um intérprete. Deus não quer que eu use a linguagem estranha quando eu estou pregando. Posso até usar, mas se usar tem que ter intérprete. Agora para falar com Deus não. Para falar com Deus não preciso, nem eu preciso entender. Nem eu preciso. É uma linguagem estranha. É um idioma que não é o idioma nenhum. Nem hebraico, nem português, nem africano. Não é nenhum idioma. Aí que está o grande segredo. Agora, quando você é usado pelo Espírito Santo, você não cai. Você fica em pé. Você fica em pé para profetizar. Você fica em pé para pregar. Só que diz uma coisa que eu falei lá atrás agora há pouco. Volta lá. Lá no Atos 2. Posso continuar, irmãos? Então essa última agora linguagem estranha é glossolalia, que é chamado, tá? Glossolalia, que significa línguas estranhas, tá? Olha só o que diz agora aqui. Atos 2, versículo 4. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Quem quer saber qual a diferença agora de cheio e batizado?
Pastor, é tudo igual. Não tem nada a ver. É cheio, é bênção ser cheio, mas o cheio é diferente do batizado. E agora eu conheço pastores que são cheios, mas não são batizados. Eu já presenciei isso por causa do proceder daquele pastor, o proceder dele. Então é uma pessoa cheia, você pode esperar qualquer coisa da pessoa. Por que, pastor, se eu falar isso? Pensa comigo. Cheio do Espírito é uma prática que acontecia muito frequentemente no Antigo Testamento. Vamos pegar uns exemplos assim. Quem lembra de Saul? Levanta a mão aí, lembra de Saul? Lembra de Saul? Abre 1 Samuel 10:10. E chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele, e profetizou no meio. O Saul profetizou ou não profetizou? Um pouquinho mais para frente, aí o capeta entra nele. Quem lembra que o capeta entrou no Saul? E um pouquinho mais para frente, ele se joga em cima de uma espada para se matar. E ele foi batizado ou foi cheio do Espírito? Beleza. Vamos pegar um exemplo mais louco agora. Sansão, Juízes 14:6. Vai. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente. Você vê que muda nossos 5 sentidos. Você vê o Espírito de Deus, quando ele entra na carne humana, ele muda os 5 sentidos. E se apoderou tão possantemente que o fendeu de alto a baixo, como se fende um cabrito, sem nada na sua mão, porém não falou nem com seu pai, com a sua mãe. Então o leão atacou Sansão, o Espírito de Deus se apossou dele, e ele fez isso aqui com o leão, ele rasgou como se fosse um papel. Só que dele ele estava saindo com as prostitutas. Ele foi batizado ou foi cheio? Cheio, ele saiu com prostituta, fazia um monte de coisa errada, e ele, foi cheio. Agora você quer ver um mais legal que esse? Números 22:30, esse é mais legal, esse é top. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que fui a tu até hoje? Costumei alguma vez fazer assim contigo? E aí o Balaão diz para ela: não. A jumenta está vindo. Daqui a pouco a jumenta começa a falar assim: por que você está me batendo? Jumenta falando. Por que você está me batendo? Eu não sou tua jumenta, desde o dia que eu te conheci, desde que você me adquiriu até agora, eu sou tua. Por acaso algum dia eu falei desse jeito? Ele olhou e disse: não. Aí daqui a pouco ela foi ali falando, só que ali na frente ela continuou falando. Ela abriu um ministério às jumentas do reino de Deus. Ela não abriu, irmão. Ela não continuou falando. Se ele fosse dar um coice nela logo na frente, ela ia fazer o quê? Ela ia continuar jumenta. Ela só foi cheia do Espírito. Cheio do Espírito até um jumento pode ser. Cheio do Espírito, até um jumento pode ser cheio do Espírito. A pessoa pode estar na igreja, daqui a pouco e daqui a pouco está lá, ei, trago o bom. Foi cheio. Cheio é diferente de batizado. O cheio, como eu disse, é uma prática que acontecia com frequência no Antigo Testamento. O Espírito de Deus se apoderava das pessoas por um certo tempo, depois elas voltavam a ser. E até um jumento. Daqui a pouco está falando, daqui a pouco de novo. É um jumento mesmo. Chegou a mudar a natureza dela por um tempo. Agora quem quer saber o que é batizado, levanta a mão. Vai voando para Gálatas 5:22. Aqui eu vou finalizando, já preguei demais. Semana que vem eu falo um pouco mais. Quem quer que eu pregue mais sobre isso? É informação, né? Tem um pessoal que é bobo, não veio por causa da chuva na igreja, é bobo, né? Porque perdeu um banquete espiritual. Olha só o que diz, mas o fruto do Espírito vamos lá, olha os batizados aí, vamos lá: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. O batizado com o Espírito Santo, ele dá esse fruto com esses 9 sabores. É um fruto com quantos sabores? 9 sabores diferentes. Isso aqui se manifesta na vida do cidadão. Os dons nem sempre vão se manifestar, mas as características do fruto frequente. Isso aqui vai aparecer sempre na pessoa. Pastor, o que seria, pastor Michael, amor? Eu anotei aqui para pregar para você. O amor bíblico, a caridade que você vê na Bíblia Sagrada, eu anotei aqui na minha Bíblia. Deixa eu pegar aqui que eu anotei aqui, o amor é o interesse e a busca do bem maior de outra pessoa sem nada querer em troca. Isso é caridade. Você é aquela pessoa que você não quer nada em troca. Você ama a pessoa não por aquilo que ela é, mas por aquilo que Jesus fez. Isso se manifesta direto. Não é uma coisa que vai ser um pouco e depois vai acabar. Vai ser sempre. Você foi batizado e não cheio. O que mais? O gozo é uma sensação de alegria baseada na graça, no amor, e não nas coisas que você recebe de Deus.
Não, irmão, não. Você está sempre alegre. Pode estar caindo o mundo lá fora e você está alegre. É diferente. Que mais? A paz. Essa paz aqui é diferente. É aquela paz que você está de bem com quem? Você está de bem com Deus, Ele está de bem contigo. Você está com uma paz. Sabe, você está de bem com Deus. Isso se você está batizado com o Espírito Santo. Você quer ver mais? Olha só. Longanimidade é você demorar para ficar bravo. Você demora para se desesperar. Hoje de tarde aconteceu um negócio engraçado aqui, irmão. Ai, não sei se eu falo. Irmão, acabou a luz. Estava chovendo, acabou. Deu um barulho aqui dentro. Estourou assim. Irmão, tem uma mulher que ela estava lá nos últimos assentos da igreja. Ela fez assim, ó. Ela saiu, foi correndo para fora da igreja. Eu falei, essa é longânima. O longânimo, pessoal, é uma pessoa que demora para se desesperar. Ele tem o Espírito Santo. O Espírito Santo não deixa a pessoa se desesperar e nem ficar bravo. Demora, é longânimo. Você quer ver o que mais? Ó, benignidade é você nunca querer magoar ninguém, nem ver a dor de ninguém. Isso é benigno. Que mais? A bondade, odeia o mal. Odeia. Ele quer coisa boa, ele não quer coisa má. Ele odeia o mal. Que mais? A fé não precisa explicar, né? A fé o pastor Mike explica direto. Você não vive mais por aquilo que você está nem vendo e nem ouvindo. Você vive por aquilo que Deus fala. Que mais? A mansidão, essa que é legal. É a moderação. Você até pode ficar bravo, mas moderado. Você é aquela pessoa que você pode, coloquei aqui no meu estudo, né? Você é até uma pessoa que você se modera. Tudo que você vai fazer é com moderação. Você é moderado. E por último, a temperança, que é o domínio próprio. Você consegue dominar os teus desejos. Você foi batizado com o Espírito Santo. O resto só foi cheio. E depois, de novo. O batizado com o Espírito Santo, irmãos, ele tem essas características do fruto. Só que o fruto é uma coisa interessante, né? O fruto, quando ele nasce no chão e você pega a laranja assim, ó. Ai, nasceu uma laranja no chão. É assim? Não, o que acontece para você receber o fruto? Cresce uma árvore. E depois de crescer a árvore, ela dá fruto. Então, para você chegar a esse ponto, você tem que crescer. Porque para dar fruto, tem que crescer. Se não crescer, você não vai dar fruto. Nem o do Espírito, que são com 9 sabores. E sabe quem é que vai receber esses sabores? Quem vai receber esses sabores? Não vai ser você, né? Vai ser a pessoa que experimentar você. Então as pessoas que convivem com você, elas que vão experimentar quem você é. Nunca mais esqueça disso. O fruto não é a laranja que diz assim, ó, oi, tudo bem? Me come aqui que eu sou docinho. Não. É você que vai comer, que vai experimentar e vai dizer. As pessoas que andam contigo vão dizer se você tem Espírito Santo ou não. O fruto são as pessoas que experimentam, são elas que falam. Então você dizer que tem o Espírito Santo não me convence. Uma pessoa que vai falar bem se você tem Espírito Santo ou não é a pessoa que convive com você 24 horas. Aí ela vai dizer, não, esse aí é cheio, pastor. Ele vai na igreja a hora que é uma beleza. Ele deita e cai. E depois, pastor, dá até coice em casa. É isso aí. Você é uma pessoa cheia do Espírito, mas não batizado ainda não. Batizado, você vai dar essas 9 características do fruto do Espírito. Aplauda bem forte ao Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Se coloque de pé. Quem gostou da glória? Deu para entender? Pastor, se o senhor não prega isso aí, eu ia continuar. Eu quero o batismo. Quem quer o batismo mais do que ser cheio? Cheio é bom também. Cheio é bom. É bom, não é? Até uma mula fala. Cheio é coisa boa. Mas... E eu não preguei, eu podia ter pregado, né? Você sabe que o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele é um selo. Acha esse texto para mim, eu acho que é Apocalipse que fala. Que o Espírito Santo, ele é um selo. Ou estaremos selados com o Espírito Santo. A gente está vivendo uma época que a gente não manda mais carta. A gente manda e-mail, manda WhatsApp, manda... que mais? Que mais? Enfim, mas é o e-mail e o WhatsApp. Mas antigamente, quem chegou a mandar carta, levanta a mão. O que não podia faltar na carta? O selo. Se você por acaso, e hoje teve uma irmã aqui no culto da tarde que ela falou que ela esqueceu. Se por acaso você esquecesse de colocar o selo na carta, o que acontecia? Voltava. Então o selo, o Espírito Santo, ele é o selo que você vai para o céu. Se não tiver selo, você já sabe. Tá aí, isso. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estais para onde? Para o dia da redenção. Então o Espírito Santo é o selo que você vai
para o céu, mas não cheio, né? O batizado, né? O batizado, ele manifesta a característica do fruto. Outra coisa que você fala muito errado: ai, a gente dá frutos do Espírito. O Espírito não tem frutos, o Espírito só tem um fruto. Você tem que dar esses 9 sabores na mesma fruta. É um fruto só, não são 9. A gente geralmente, quando vai fazer campanha, né, das características do fruto do Espírito, a gente sempre faz isso, né? A gente põe uma árvore em cima do altar com 9 frutos. Não tem 9 frutos. Quantos frutos são? 1. Quanto sabor tem? Amém? Então nunca mais esqueça disso. Estude a palavra, medite, para você ser uma pessoa muito abençoada nessa terra. E depois, ó, vai para o céu. Se não tiver, olha que pode voltar para o remetente. Ai, pastor, vai começar que nem as pregações de domingo? Não, de domingo foi de leve, né, irmão? Tem uma pessoa que eu fiquei sabendo que quando acordou de manhã fez assim, ó, ufa. Foi lá e botou a mão na cara da filha e tudo. Ai, graças a Deus está viva, né? A mensagem estava pesada domingo, hein, irmão? Mexeu com o pessoal aí. Todos se coloquem em pé, levante as mãos aos céus, feche os olhos. Pai, obrigado a Deus por essa linda mensagem que o Senhor nos concedeu. E nós hoje presenciamos revelações, algumas delas que nós nunca tivemos na Bíblia Sagrada. 50 dias orando, 50 dias suplicando, é querer demais. Em nenhum momento eles oravam, suplicando e orando nesses 150 dias. Em nenhum momento eles falaram em língua estranha, porque eles não tinham batismo. Então eles falavam ali em linguagem estática, uma linguagem inteligível, a linguagem que eles mesmos usavam da época, ou hebraico, ou aramaico, né? Então eles usavam essa linguagem 150 dias, e foi, até que de repente o Espírito de Deus, ele vem e se manifesta. Ninguém cai. Eles ficaram meio balançando, porque a Bíblia diz que as pessoas diziam que ele parecia que eles estavam cheios de mosto. Mas ninguém cai. Pelo contrário, eles ficam em pé. E tem uma coisa que se manifesta. Diga em voz alta comigo: falaram. Mais alto, falaram. Mais alto, falaram. Isso. O Espírito Santo para você falar das grandezas de Deus. O Espírito Santo para você falar em línguas. O Espírito Santo para você falar em línguas com Deus e nas línguas dos homens. Oh, aleluia. Você tem que dizer para Deus: Deus, é isso que eu quero para a minha vida. Eu não quero ser apenas cheio. Cheio já é bom. Cheio é bom, cheio é maravilhoso, cheio é uma experiência linda. Mas você fala: eu quero ser batizado. Isso. Eu não quero ser que nem Sansão, que o Senhor se apodera de mim e depois eu estou fazendo coisa errada. Eu não quero ser que nem aquela mula, que o Senhor se apoderou dela e chegou a fazer a mula falar. A mula criou personalidade. A mula sabia até falar linguagens e tudo, mas depois ela voltou a ser mula. Mula. Não mudou a natureza dela. Não mudou. Agora você diga: Jesus, eu quero que seja mudada a minha natureza. A sua natureza pecaminosa. Você vai ser revestido de dunamis. Você vai ser revestido de poder. Você vai ser revestido de virtude. Você vai ser testemunha de Jesus. Testemunha de Jesus em Jerusalém, na tua família. Na Judeia, que vai ser teus parentes. Samaria vai ser os teus vizinhos. E até os confins da terra. Aonde você caminhar, aonde você for, as pessoas vão perceber que você tem o Espírito Santo, através de 9 características. 9 características. Levante as mãos aos céus e fale: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Aleluia. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo, vem Espírito, vem aqui neste lugar. Levante as tuas mãos aos céus. Então vem, Espírito Santo, vem sobre o meu ser. vem sobre o meu ser. Preencha o meu vazio o meu vazio e renova o meu viver. e renova O meu viver. o meu viver. Solte a sua voz. Vem, Então vem, Espírito, Santo, vem sobre o meu ser. vem sobre
ser. Preencha o meu vazio. O meu vazio. O meu vazio. E renova o meu viver. Renova O meu viver. o meu viver. Solte a sua voz. Então vem, Espírito, Espírito Santo, vem sobre o meu ser. sobre o meu ser. Preencha o meu vazio. O meu vazio. O meu vazio. E renove o meu viver. E renova o meu viver. Aleluia, Pai. Nós vamos continuar em oração. Nós vamos continuar em súplica. Hoje eu não vou fazer, mas Jesus, domingo eu vou fazer uma busca ao Espírito Santo aqui. Nós vamos buscar, até receber o batismo. E você com as mãos erguidas fala em voz alta comigo. Os dons, nem sempre todos eles irão se manifestar, mas as características do fruto do Espírito, toda hora. Obrigado, Jesus. E aplauda bem forte ao Senhor. Bem forte ao Senhor. Amém. Então não esquece, né? Os dons é o dom de curar, o dom de falar em línguas, o dom de interpretação, o dom de maravilhas. Esses nem sempre vão se manifestar. Nem sempre não se manifestar, mas as características do fruto sempre. De vez em quando a gente não entende isso. Há uma diferença dos dons e das características do fruto. É diferente. As características do fruto têm que se manifestar sempre, toda hora, quem é batizado. Mas os dons, o apóstolo Paulo disse: procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Aí ele está falando. Então, guarde isso aí no seu coração. Pode sentar, fica à vontade em nome de Jesus. Domingo eu vou fazer uma busca grande, tá, pessoal? Domingo a gente vai fazer uma busca. Vocês podem fazer uma busca maior domingo, tá? Domingo de manhã, domingo às 10, às 15, né? Se vocês puderem, eu sei que é difícil muitas vezes vir o dia inteiro fazer uma busca, para o povo se envolver mesmo, né? Você vê que foram 50 dias de envolvimento, né? 50 dias de oração, de envolvimento. Esse começo de culto é muito importante. Esse envolvimento que você tem com o Espírito Santo, ele é muito importante. Porque você vai notar que de repente não é no primeiro domingo, não é no segundo, mas daqui a pouco, de repente, vem do céu. Vem do céu e daqui a pouco... Aí você fala, né? E eu conheci um pastor amigo meu que um dia aconteceu esse negócio aí. Eu já contei aqui na igreja, eu acho, né? Ele estava em Caxias do Sul, no bairro Desvio Risso. E ele estava orando em língua estranha e um dia ele começou a falar uma linguagem muito diferente. Pastor Lucas. Falei ontem dele ainda para minha esposa, um cara muito espiritual, gosto muito dele. Hoje ele é pastor de Bagé. Alguém já ouviu falar da cidade de Bagé? Já ouviu falar de Bagé? Pois é, o pastor Lucas, que é pastor hoje lá, acho que a igreja lá tem quase 1000 membros também, né? A igreja de Bagé. E eu tive a oportunidade de levar ele a Cristo, esse pastor, né? Ele era membro da igreja, ele era drogado, ele era perturbado. A mãe dele vivia dizendo: ai, pastor, ora por mim que ele está drogado. Encontraram ele. Ele trabalhava na loja Paquetá, no Rio Grande do Sul, e ele gastava todo o dinheiro com droga. E aí, ai, pastor, encontraram ele de novo na valeta. Aí todo dia ela vinha com a cara borrada, assim: ai, pastor, de novo, ora por mim. Um dia eu dei um para-te-quieto nela violento. Chega, irmã, chega. Mano, toda hora esse negócio. Levanta a sua mão para o céu e agradece que seu filho já é convertido. Só tem que parar com essa palhaçada toda. Para. Falei assim: pode parar, irmã. A senhora vai ver o seu filho morrendo e a senhora não tem fé. Todo dia vem fazer esse pedido de oração de derrota. Não, levanta a sua voz e diz: meu filho já é convertido, meu filho é salvo. Irmão, em 2 meses ele foi para a igreja. Mas ele veio, entrou na igreja, parecia um maluco, queria só igreja. Eu até disse: caramba, esse menino tá muito. Um dia eu vou trazer para pregar você aqui. Mas o cara é espiritual. Hoje ele tem uma família, tem 3 filhos. Foi bem, né, irmão? E ele casou com uma moça também, que era ministra junto comigo na sede, lá em Caxias do Sul. A gente se criou tudo junto na presença de Deus, né? Espiritualmente falando. E aí eles casaram, mas enfim. Aí ele veio para a igreja, se batizou nas águas. Foi uma coisa linda. Jesus operou lindo na vida desse rapaz. E esse rapaz, pessoal, lá em Caxias do Sul, um dia, depois ele já era pastor. Ele era pastor na cidade do Desvio, bairro Desvio. Não, era bairro... É lá perto da Marco Polo. Eu esqueci o nome. Era um bairro perto da Marco Polo. Ele estava orando lá no balcão. E daqui a pouco ele pegou e falou umas linguagens que nem ele sabia. Aí tá, daqui a pouco ele está lá na igreja parado. Acabou a oração, ele parou. Daqui a pouco desceu uma mulher.
Falou assim: pastor, desculpa, eu nem sou aqui da igreja, nem nada e tal, mas uma sobrinha minha, ela veio lá, não sei qual foi o país que era, sei lá. Era um país lá estranho, sei lá, qualquer. Eu não vou falar o nome do país, que eu não sei o nome do país. Vamos dizer que fosse aqui a Ucrânia. Ela é da Ucrânia, e ela falou que o senhor fala a língua dela. Eu falei: falo nada. Não, ela subiu correndo aqui. Ela subiu correndo, que o senhor acabou falando um monte de coisa, e o senhor falou um monte de coisa de Deus para ela. Ele falou assim: olha, acho que não fui eu não. Foi o senhor, é o senhor barbudinho e tal, estava aqui na igreja, é o senhor. Aí ele olhou, só estava ali na igreja. Aí ele se ligou que naquela hora ele foi usado por Deus, como aconteceu com os discípulos em Pentecostes. Ele falou em outras, sem ele saber. Aí depois trouxeram a menina para falar com ele. Chuta. Nada. Falou nada. Não conseguia falar mais nada. E ela, e ele, nada. Mas ele foi usado naquele momento. É interessante isso, né? Então, o único que eu, até hoje, né? Enfim, dessa questão de outras línguas dessa maneira, né? Agora, essa linguagem estática, sempre quando você vier aqui na igreja, você vai escutar, vai entender e você vai interpretar a palavra. Porque eu fui chamado pelo Espírito Santo para falar das maravilhas de Deus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe você que está em casa. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Meu Brasil, meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar.